Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 207, a Gênesis capítulo 15. A questão ainda é a questão de número 9, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Então nós ainda nos encontramos na questão, em muitos passos do Evangelho se lê. Nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores, mas nós vamos reler novamente para darmos sequência. Então, em muitos passos do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz, né? Aí Kardec nos esclarece. Como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? Então, aqui na sequência, Kardec continua assim. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Olha só para ver que interessante. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Por isso que Jesus disse àquelas pessoas que se encontravam querendo apedrejar naquela época a meretriz, né? Na época o termo era prostituta. Aqueles que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, o ser humano, nós aqui comentamos muito isso. Quando nós cometemos um erro, a doutrina dos espíritos, ela nos ensina que existe 3 regras básicas para todo aquele que comete o erro. Você cometeu um erro? Cometi. A primeira regra básica é você reconhecer o erro. Eu reconheço que errei. A segunda é você ir e pedir perdão. Pedir perdão. Agora, no livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, a partir do momento que você reconhece o erro e que você vai e pede perdão, se a pessoa não te perdoa, aí o problema já é dela, já não é teu mais. Mas isso não te isenta de você seguir para a terceira regra básica, que é reparar o erro. E é justamente
onde no esmiuçamento nós tratamos que na atual existência o indivíduo dificilmente ele consegue reparar o erro sem que ele seja apedrejado, escorraçado, humilhado pela sociedade, pela humanidade. Porque todos nós trazemos esse registro no nosso eu, que são os pensamentos do ato ocorrido. Então, reparar o erro, o indivíduo só consegue reparar o erro através das reencarnações. Quando aquele indivíduo, às vezes tendo ele a oportunidade, muitas vezes, de reencarnar naquela própria família, ou que aqueles os quais ele prejudicou reencarne na família dele e ali, na condição de filho, na condição de pai, de mãe, enfim, na condição de tudo quanto é coisa, na corrente sanguínea, consanguíneo, o indivíduo consegue, mesmo através das intempéries, ele consegue resgatar sim e reparar a falta cometida. Caso contrário, você pode me dizer assim: mas eu tenho uma facilidade imensa para perdoar as pessoas, Luiz. Tenho. Quem sou eu para duvidar? Mas a partir do momento que você se lembra, a partir do momento que você recorda aquilo que te aconteceu lá na infância, quando criança, quando você foi agredida ou agredido, quando um amigo ou uma amiga te bateu, você, quando mocinha namorava, que uma amiga tua te traiu com o teu namoradinho, você perdoou todos esses casos? Perdoei. Mas quem perdoa, esquece. E se você não conseguiu e não consegue esquecer porque você não perdoou, contrário da reencarnação. A reencarnação, devido ao véu do esquecimento do passado, o indivíduo, de certa forma, ele obtém a oportunidade de reparar o erro cometido através de uma nova oportunidade, através das reencarnações. Então você perdoou aquela pessoa que te traiu? Perdoei. Tudo bem. Você pode mentir para mim, mas você não consegue mentir para a tua própria consciência. Isso significa que nós trazemos um registro. Olha só, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha ser sepultado nos refolhos da alma, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha
sepultado nos refolhos da alma. O homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Então, devido ao nosso nível evolutivo, nós ainda não temos condições de perdoar e esquecer. Nós ainda não temos. Nós temos, sim, condições, devido ao conhecimento que nós temos, de acordo com os desígnios de Deus, procurar hoje, igual a doutrina dos Espíritos nos ensina, mas a doutrina é sábia, né? Devemos hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, eu não vou dizer sim, eu perdoei fulana, cicrano. Eu não vou dizer isso. Mas eu vou dizer assim, eu confesso a todos vocês que hoje os meus sentimentos para com todas estas pessoas que um dia me prejudicaram, hoje, todos os meus sentimentos para com eles são melhor do que ontem. E eu vou fazer o possível para que amanhã esses meus sentimentos sejam melhores do que o de ontem. É gradativo, gente. Então nós não podemos assumir, eu perdoei. É aí que nós cometemos o erro. O erro está aí. O erro está em assumirmos algo que ainda não conseguimos e que o fato de mentir para o outro e para os outros, estaremos mentindo para nós mesmos, Porque você pode esconder do mundo, porque ninguém está vendo o teu pensamento. A não ser aqueles muito sensitivos, né? É um perigo ficar perto dessas pessoas muito sensitivas. Mas a pessoa também, o sensitivo também, não tem acesso a 100%. É 0,5%, é 1%. Mas esse 0,5%, esse 1%, é um estrago tremendo. Precisa tomar muito cuidado com esse 0,5% e com esse 1% perde alguns sensitivos. Então, quando te perguntarem assim, você perdoou fulano, perdoou cicrana, perdoou isso, perdoou aquilo? Diga, olha, essa questão do perdão é muito complicado. Mas eu confesso a você que os meus sentimentos para com todos esses, hoje, é bem melhor que o dia de ontem. E eu estou me esforçando para que amanhã seja bem melhor que hoje. Porque perdoar mesmo e reparar os erros só mesmo através das reencarnações, através da evolução do espírito. Nós não somos um Chico Xavier. Nós não somos uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Nós não somos um Francisco de Assis. Nós não somos lá um Cristo. Mas esses todos que acabei de citar, eles trabalharam séculos e séculos também, até chegar onde eles conseguiram chegar, que nós sabemos. Então, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aqueles pensamentos. Então,
esses pensamentos que reflete, ali à sua volta, com uma sensibilidade, com uma dupla vista, por exemplo, ele consegue visualizar aqueles pensamentos. Ele consegue visualizar aqueles sentimentos. Ele consegue visualizar aqueles desejos que a pessoa traz dentro de si. Olha só, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele, se víssemos o mecanismo do mundo invisível, desculpa, se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento. Os fios condutores do pensamento, já tratamos isso nos vídeos anteriores. A ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorporais, quer dizer, encarnados e desencarnados. Os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Capítulo 14, 15, 22 e seguinte. Então, nós nos encontramos aqui na Terra entrelaçados uns aos outros, interligados uns aos outros. Como já dissemos em vídeos anteriores, os elos, a lei de atração, eu vou só pronunciar, né? Mas eu não vou tratar desse assunto, a lei de causa e efeito, ação e reação. Por que existe causa e efeito, ação e reação? Nós não vamos tratar desse assunto, porque nós já tratamos muito a respeito desse assunto. Então, nós nos encontramos interligados uns aos outros. Nós, fluidicamente, materialmente, os invisíveis encontram-se ligados a nós através de fios condutores, através de condutores. Nós nos encontramos interligados, aos desencarnados através desses fios condutores. Pensamento é uma ponte invisível. Encarnados para encarnados. Então, por exemplo, pense em alguém. Pensou? Pensei. Então, nós já tratamos disso em outros vídeos. Você já se ligou a essa pessoa. Agora, esse emaranhado todo, ele fica na atmosfera, na estratosfera, na ionosfera da Terra, como se fosse um novelo de linha. Novelo da vovó, como eles dizem. Aquelas vibrações, aquelas energias. Quando você se liga a seres positivos, você se sente bem. Quando você se liga a seres negativos, você se sente mal. Tem pessoas que estão assim, tão ligadas uma à outra, que
quando a outra passa mal, aquela outra, por estar ligado a ela, também passa mal. Porque as energias deletérias de angústia, de melancolia, de ansiedade, de depressão, aquele aperto no peito, caminha por aquele condutor, aquele canal condutor que é o pensamento, porque está ligado. Então, por exemplo, você pensa em mim. Por exemplo, tá, você pensou em mim agora. Só que esse condutor, ele se materializa. Então você pode desviar o pensamento de mim, que mesmo assim aquele condutor continua. Então vamos supor, você pensa em mim agora, aí plasma ali um condutor. Pois bem, nós dois já estamos ligados. Tudo que eu sinto, você sente, tudo que você sente, eu sinto. Uns mais, outros menos, devido à evolução, devido à sensibilidade e tudo mais. Só que você deixa de pensar em mim e pensa noutra pessoa. Mesmo assim, eu e você continuamos interligados. E é tão interessante que o pensamento, ele possui uma certa elasticidade. O que eu quero dizer com isso? Você pode ir para o Japão, que se você um dia se ligou a mim através do pensamento imperceptível, você lá no Japão e eu aqui, o nosso pensamento, nós dois continuamos ligados um ao outro através daquele fio condutor. Agora, eu vou usar 1000, em quantas 1000 pessoas não pensamos em um ano? Em muitas pessoas, não é? Em muitas pessoas. Pois bem, nos ligamos a estas pessoas todas e elas se ligam todas a nós. Então pode acontecer de você estar aí em casa ou no trabalho, não sei onde você se encontra nesse momento, você pode estar aí sentindo dores terríveis que não são suas. Como se diz o termo, são dores psicossomáticas. São dores plasmadas em você, de seres que às vezes você nem imagina quem seja. Eu vou tentar te explicar isso. Vamos pensar da seguinte forma. Há 10 anos atrás, olha só, nem que gere um outro vídeo, mas eu vou tentar te explicar isso. Há 10 anos atrás, não vamos pensar 10 anos atrás, não. Vamos pensar você quando tinha 14 anos. 14 para 15 anos. Você conheceu alguém, né? Ou homem ou mulher, não importa. Você conheceu alguém, você conheceu uma moça, você conheceu um moço. Tá, tudo bem. Vocês não tiveram nada, vocês foram-se só amigos. Amigos assim, de verdade. Entendeu? Então, vamos ver se você consegue analisar. Pelo fato de vocês terem se conhecido, nada acontece por um acaso.
O que nós temos que entender é que quando se diz nada acontece por um acaso, pode ter ocorrido ali um reencontro, ou também um encontro, porque é natural os encontros. Só que você seguiu a tua vida para um lado e essa pessoa seguiu a vida dela para outro lado. E já faz 20 anos, credo em cruz, será que eu estou mexendo nas matemáticas? Credo. Faz 20 anos que você não vê aquela pessoa. Sabe aquele local que você nasceu, que até certa idade você viveu, conviveu com as pessoas ali? Sabe aquelas pessoas lá? Sei. Tá. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência naquelas pessoas lá.